Nós, porém, somos cidadãos do céu. Estimado diácono, queridos irmãos e irmãs, a Igreja tradicionalmente apresenta a nós, no segundo domingo da Quaresma, o Evangelho do mistério da transfiguração do Senhor. E talvez sempre nos cause, de certa maneira, um espanto, um questionamento, o que um Evangelho glorioso, que apresenta a glória da transfiguração do Senhor, está fazendo dentro de uma liturgia de austeridade, de penitência, de abraçar a cruz. Pois bem, a Igreja nos apresenta este Evangelho justamente para nos recordar, para nos lembrar de que a Quaresma, com a sua austeridade, com as suas penitências, não tem uma finalidade em si, mas a finalidade da Quaresma é a Páscoa, é a ressurreição. De tal modo, ao alcançar as nossas vidas, a Igreja também quer nos dizer que, chamados a abraçar a cruz, chamados a abraçar os sofrimentos, chamados a nos mortificar nesta vida, não temos a cruz, não temos as mortificações, não temos os sofrimentos como finalidade, mas a nossa finalidade é o céu, é a glória de Deus. O Evangelho que nós ouvimos nos é apresentado pelo evangelista São Lucas. É um trecho do capítulo 9 do Evangelho de São Lucas, especificamente entre os versículos 28 e 36. E talvez para que nós compreendamos melhor esta realidade que acabei de apresentar, devemos olhar o Evangelho da Transfiguração ligado a todo o capítulo 9. Então, quando a gente volta lá no início do capítulo 9, primeiro Jesus envia os discípulos, dando a eles poder de curar, dando a eles poder de expulsar demônios, autoridade para pregar, de tal maneira que a eficácia dessa pregação gera todo ali um comentário, chega aos ouvidos lá de Herodes. Herodes fica perturbado, como é que essa história, era João Batista que tinha essa fama, mas eu mesmo prendi, eu mesmo mandei matar ele, será que é ele que voltou? Então, Herodes era com medo, na verdade, que o castigo tivesse vindo a cavalo já para ele, mas enfim, tem esse comentário. Os discípulos realizam a sua missão, retornam a Jesus, e obviamente que ao retornar a Jesus, aquela multidão segue os discípulos, e vão até Jesus, eles querem ir à fonte de onde eles beberam. Então vem aquela multidão toda, Jesus mais uma vez prega, realiza milagres, curas, e ali acontece uma das multiplicações dos pães, Jesus vê aquela multidão, vê que estão com fome, multiplica os pães, e depois a multidão então se dispersa, volta para as suas casas, e aí fica o trato ali entre Jesus e os discípulos, e Jesus, diante daquele burbúrio, de Herodes e do povo todo, Jesus faz aquela clássica pergunta: e aí, o que estão dizendo por aí acerca de mim? Quem dizem que eu sou? Aquela resposta: olha, uns dizem que é um profeta, outros dizem que é Elias que ressuscitou, ou João Batista, e vós, quem dizeis que eu sou? Aí vem a profissão de fé de Pedro, e logo depois da profissão de fé de Pedro, então aqui entra o centro. Jesus primeiro faz um dos anúncios da paixão. Durante o Evangelho, várias vezes Jesus repete este anúncio da paixão. O que é o anúncio da paixão? O Filho do Homem, ele não vai ser aceito, ele vai ser perseguido, ele vai ser preso, vai sofrer muito nas mãos dos homens, dos chefes, será morto, mas ressuscitará ao terceiro dia. E seguido ao anúncio da paixão, Jesus completa dizendo: e quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz cada dia e me siga. Numa síntese é o seguinte: olha gente, o caminho da salvação é esse: eu que sou Deus feito homem, que vim para vos salvar, passarei pelo Calvário, pela cruz, pela morte,
para chegar à vitória da ressurreição. E se vocês querem a vitória da ressurreição, hão de abraçar também a cruz com a sua paixão, com o seu calvário, com os seus sofrimentos. Este é o caminho para quem quiser seguir o Senhor. Mas abraçando, vivendo este caminho, não permanecerão na morte, não permanecerão no sofrimento, mas terão como fim a ressurreição, terão como fim a vida eterna, o céu, o paraíso. Então, é justamente dentro deste contexto que a gente vai entendendo o mistério da transfiguração. Só que, isso tudo que eu narrei até aqui, acontece antes da transfiguração. Depois de tudo isso, Jesus então pega Pedro, Tiago e João, sobe o Monte Tabor e acontece a transfiguração. Só que depois da transfiguração, já mais lá para o final, versículo 51 do mesmo capítulo, São Lucas diz o seguinte: e Jesus tomou a firme resolução de subir para Jerusalém. Esse versículo ele parece que está solto no meio do Evangelho, mas na verdade ele é uma virada dentro do Evangelho como um todo. Por quê? Porque até aqui, né, o Evangelho de Lucas tem lá o início, né, a anunciação, os primeiros anos da vida de Jesus, depois o início da vida pública, os atos de Jesus, até chegar aqui. Quando Lucas diz, e a partir daqui, Jesus tomou a firme resolução de subir para Jerusalém, Jesus de fato começa um caminho de subida. Jerusalém era a cidade que era no alto, no monte. Então, vai subindo, e quando ele chega lá, né, vem aquilo que nós celebramos no Domingo de Ramos e na Semana Santa, no Tríduo da Paixão. De fato, lá se consumará a paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor. Então, é um trecho onde há uma virada. Então, este Evangelho da Transfiguração, este fato melhor, da Transfiguração, não está aqui em vão. Não é em vão que ele está aqui. Porque Jesus, primeiro quer mostrar a eles, olha, o caminho é esse, e vocês verão este caminho acontecer muito em breve. Basta lembrarmos, por exemplo, que os mesmos 3 apóstolos, Pedro, Tiago e João, foram os que acompanharam Jesus no Horto das Oliveiras, quando Jesus foi sofrer a sua agonia, quando Jesus suou, transpirou sangue, tal era a sua agonia. Então, de algum modo, Jesus está dizendo, olha, vocês vão ver coisas que humanamente são assustadoras, são talvez incompreensíveis, como os maus tratos que nosso Senhor sofreu, a cruz, todo o sofrimento, e Jesus quer dizer, olha, vocês vão ver coisas terríveis, mas não percam de foco aquilo que é o objetivo, a finalidade, o céu, a vida eterna, a vitória sobre a morte. Então, meus irmãos e irmãs, o que no fundo Jesus está querendo transmitir a nós, o que a igreja quer passar a nós, ao nos apresentar o mistério da transfiguração, nesta ocasião é, vivamos bem a quaresma, vivamos bem as nossas penitências, as nossas abstinências, mas mais ainda, na nossa vida enquanto cristãos, abracemos a cruz, abracemos os sofrimentos que nosso Senhor vai permitindo que entrem em nossa vida, em nosso caminho, mas não percamos a esperança, não nos sintamos desestimulados, não nos sintamos derrotados, porque tudo isso não tem a finalidade em si, mas é um caminho para chegar à glória do céu, à glória da ressurreição, à glória da vida nova. O que a igreja, portanto, quer nos mostrar é, tenhamos como objetivo, tenhamos como finalidade, tenhamos como sentido da nossa vida o céu, o paraíso, a vida nova, a ressurreição. Porque de fato, se nós fizermos aqui uma análise muito simples, olharmos para aquilo que o Evangelho nos pede, olharmos para aquilo que a igreja nos pede a partir do Evangelho, e pensássemos assim, olha, eu vou ser cristão, né, para ter um modo de viver essa vida aqui, para ter assim umas regras que me guiam, né, para ter
alguma coisa para fazer aqui, mas é só isso. Aí não vale a pena. Não vale a pena. É muito pesado, é muito difícil. Não vale a pena. Então, se nós esvaziamos aquele que é o objetivo final, se nós desviamos o nosso olhar, se nós esquecemos, repito, né, essa frase de São Paulo, ela precisa ficar assim bem cravada na nossa alma. Nós, porém, somos cidadãos do céu. Nós não podemos perder isso de vista. Tudo que vivemos, tudo que cremos, tudo que abraçamos, tem como finalidade: eu sou cidadão do céu. Aqui nesta vida, aqui nesta terra, eu sou estrangeiro. Eu passo, todas as coisas passam, mas a vida em Deus é eterna, é para todo sempre. Por isso, vale a pena passar por tudo o que for necessário aqui, porque tudo isso passará, mas o meu objetivo, o que eu quero alcançar, né, o meu pódio é o céu, é a vida eterna em Deus. Então, como eles diziam, o cristianismo, se não for por isso, não vale a pena, não tem sentido. Menos ainda, me permitam lhes falar, a tentação, que durante a história nós já vimos acontecer algumas vezes, a tentação de usar a doutrina cristã simplesmente para transformar este mundo numa espécie de paraíso. É óbvio que à medida em que os cristãos vivem o Evangelho, de algum modo eles transformam a sociedade. Porque se a coisa hoje já é complicada, gente, se não fosse o cristianismo, aí seria muito, mas infinitamente muito pior. Agora, a finalidade do cristianismo não é simplesmente transformar esse mundo, não. Aliás, todas as vezes que algum tipo de líder quis fazer deste mundo um paraíso, o negócio sempre saiu às avessas. Haja vista, por exemplo, o que Hitler tentou fazer com o nazismo. Ele queria fazer da Alemanha um paraíso, fez um inferno. Rússia, China, Itália, sobre líderes comunistas, também tentaram ser um paraíso, uma terra de igualdades. E o que nós vimos? Morte e destruição, um inferno. Então não se trata de tentar fazer desta vida, deste lugar aqui, um paraíso. Me permitam um comentário, não estou aqui para falar mal da fé alheia, mas é que nem, por exemplo, aquilo que acreditam os testemunhas de Jeová. Quem não recebeu aqueles panfletinhos que tem, né, um monte de gente assim andando num jardim bonito, cheio de animais selvagens, tem tigre, tem leão, tem cobra, não sei o que lá, todo mundo como se estivesse vivendo um grande piquenique. Essa é uma ideia totalmente errada de paraíso, como se este mundo, se o paraíso fosse este mundo melhorado. Não, o céu, a vida eterna é a comunhão com Deus, não é este mundo aqui melhorado, não é este mundo aqui apenas sem problemas, é imensamente maior, mais belo do que isto, porque é a comunhão com Deus. Eu penso que não tem sentido nenhum quem pensa que o céu seja esse mundo melhorado, pelo simples fato de que, para que nós pudéssemos contemplar a face de Deus, para que nós pudéssemos ser novamente cidadãos do céu, Deus se fez homem, se deixou humilhar, se deixou ser preso, torturado, morrer na mais vergonhosa morte na cruz, para vencer a morte e nos dar o céu. Deus faria tudo isso para nos dar esse mundo melhorado?
Na minha cabeça, isso não tem lógica nenhuma. Não sei na de vocês. Então, obviamente que o céu, a vida eterna, está muito além disso. E é para lá que os nossos olhos devem estar voltados. Olha, gente, Pedro, né, depois da experiência que teve da transfiguração, quando ele volta do sono, né, eu até fico pensando, a gente dorme às vezes na missa, né? Dá para entender um pouco se até os apóstolos dormiam numa hora dessa, né? Mas não pode ser sempre não, a não ser quando o padre fala demais. Mas Pedro, logo depois, quando se dá conta da situação toda, e quando vê que Moisés e Elias estão desaparecendo, estão indo embora, Senhor, é bom estarmos aqui, vamos fazer tendas e vamos ficar. Olha o que passa na cabeça de Pedro. É tão bom experimentar, entenda o que o padre vai falar aqui, uma amostra grátis do céu. Quando a gente vai numa perfumaria e nos dão uma amostra grátis, é um vidrinho desse tamanhinho com um pinguinho de perfume, né? Então, a transfiguração foi uma meia amostra grátis do que é o céu. E só com isso, Pedro já queria, olha, vamos ficar por aqui, os outros que estão lá embaixo ficam lá embaixo, vamos recordar que Pedro tinha família, olha, minha família fica lá embaixo, fica todo mundo lá embaixo, e nós vamos ficar por aqui, porque aqui está bom. Se a amostra grátis do céu fez Pedro querer deixar tudo para trás e ficar ali, o que não será o céu? Eu acho muito bonito o testemunho, um dos testemunhos da vida de São Tomás de Aquino. São Tomás de Aquino é um grande santo da igreja, especialmente no aspecto intelectual, é doutor da igreja, boa parte da nossa doutrina foi formatada por ele. Então acho difícil a gente encontrar algum ponto da fé católica que ele não tenha comentado, que ele não tenha cooperado, mas ele não era apenas um intelectual, ele era um santo de fato. E São Tomás de Aquino, já para o final da vida dele, teve algumas experiências místicas. Numa das ocasiões, os frades entraram na capela e São Tomás de Aquino estava literalmente levitando. E ficou por um longo tempo assim. E quando ele voltou do êxtase, ele disse para os frades: eu não vou escrever mais nada. Depois daquilo que eu vi, o que eu escrevi é pó. O que eu escrevi não é nada. Inclusive, São Tomás de Aquino queria queimar os manuscritos que ele já tinha escrito, que depois vieram a ser a nossa Suma Teológica, uma das maiores obras de teologia e doutrina. Porque ele dizia: o que eu escrevi não é nada perto do que eu vi. E aquilo ali foi apenas uma visão mística, não foi a contemplação plena de Deus. Então, meus irmãos e irmãs, estou lhes colocando esses elementos para que nós tenhamos em vista isto, para o que nós fomos criados, para o que o Senhor nos chama a viver. É para esta realidade da alegria eterna no Senhor, do céu. Nós somos cidadãos do céu. O sentido da nossa vida enquanto cristãos deve ser o céu. É isso que deve, de algum modo, ser a baliza, aquilo que nos mostra, é por aqui que eu vou, é neste caminho que eu vou seguir. Então, meus irmãos e irmãs, hoje, ao contemplarmos o Evangelho da Transfiguração, nos deixemos alcançar por esta realidade da nossa fé, deixando ecoar esta fala de Pedro: é bom estarmos aqui. É bom estarmos aqui, então, saber que no meio das cruzes desta vida, dos sofrimentos, das dificuldades, das lutas, que como o próprio Jesus disse no Evangelho, por isso eu fiz questão de recordar: quem quiser me seguir, tome a sua cruz cada dia e me siga. Mas no meio de tudo isso, os olhos fixos na terra que nos é prometida. Ele dizia que Jesus, ele vai dar uma virada, ele vai subir para Jerusalém. Os padres da igreja dizem: aqui há duas viradas. Não é só subir para Jerusalém como cidade, porque o próprio Evangelho diz que tinha chegado a hora, no mesmo capítulo, no finalzinho, tinha chegado a hora de Jesus voltar ao Pai.
E de fato, né? Ele vai, passa pelo mistério da paixão, morte e ressurreição, e logo depois vem o quê? A ascensão. Então este é o caminho, né? A subida de Jesus para Jerusalém não é somente para a cidade, mas é para a verdadeira Jerusalém, que é o céu. Aqui nesta terra nós somos peregrinos, aqui nesta terra nós somos estrangeiros, talvez uma palavra mais forte. Nessa terra nós estamos exilados, estamos longe da pátria, porque a nossa pátria é o céu. Mas os nossos olhos não devem se desviar da nossa pátria. Enquanto estamos no exílio, o Senhor, com o seu amor, com a sua graça, nos alcança e nos chama a abraçar a cruz, os sofrimentos, mas sempre nos dizendo: meu filho, permanece firme, vem, porque um dia tu passarás desta terra estrangeira, passarás deste exílio para a pátria definitiva, para o céu. Afinal de contas, nós, porém, somos cidadãos do céu.